amigos, estamos de volta aqui na TIC TV no nosso Pense Nisso, programa que acontece aí na sua TV diariamente nos canais 25 e 525 da NET. Muito obrigado pela sua sintonia, você que nos acompanha há um ano. Agora em agosto nós vamos completar um ano de programa Pense Nisso e são 153 entrevistados no nosso programa. Figuras anônimas, personalidades conhecidas e cada um contando sua história. E aproveitando, nós vamos reprisar na semana que vem um assunto que foi mostrado aqui no nosso programa que repercutiu muito. É o caso daquela senhora, a Isilda Renault Marques. Aquela senhora que 3 filhas, aquela cirurgia no rim, as 3 condenadas, e ela nos contou que as 3 estavam na UTI, e num determinado momento ela viu no quarto Jesus disse: eu vou salvar suas filhas, e salvou, e os médicos não acharam mais o problema que as filhas tinham de saúde, e hoje as filhas são casadas, deram a ela netos, e uma história muito emocionante, muito bonita. Então muita gente pediu aí para que nós reprisássemos essa história, e na semana que vem nós vamos reprisá-la, assim como também do Jarbas Dias Ferreira, que é aquele senhor que foi na guerra de 45, esteve em Monte Castelo, na rendição dos alemães, e continua aqui na Avenida Rui Barbosa, consertando bicicletas, com 98 anos de idade. Então foi uma história muito bonita contada aqui no Pense Nisso, e nós vamos reprisá-la. Bem, programa de hoje, com outra história interessante, um convidado muito especial. Frente à pandemia da doença causada pelo novo coronavírus, o manejo do paciente com fator de risco ou doença cardiovascular é desafiador nos dias de hoje. As complicações cardiovasculares evidenciadas nos pacientes com Covid-19 resultam de vários mecanismos que vão desde lesão direta pelo vírus até complicações secundárias. Bem, vamos falar hoje sobre cardiologia, sobre Covid-19 e vamos falar também de política, tá? Porque o convidado de hoje, ele é uma pessoa muito conceituada, não só em São José, em toda a região, e nós agradecemos a participação dele no programa de hoje aí, Dr. José Cláudio Mancilha Barbosa. Tudo bem, doutor? Obrigado pela participação. Obrigado, Dirceu. Eu que agradeço muito estar aqui com você, participando do seu programa Pense Nisso. E nós que já nos conhecemos há tanto tempo, essa amizade tão boa, você com meu irmão, o Clovinho, com meu pai, o Clóvis, de outras jornadas, né? E a gente poder estar aqui agora participando, falando um pouco aí nessa fase tão difícil que a gente está passando de pandemia, podendo dar algumas dicas aí para o seu público, como se prevenir, como se cuidar, contar algumas histórias aí e depois também ter um pouquinho de política. Exato. Bom, o senhor é muito conhecido aqui na cidade, um cardiologista muito conceituado, daqui a pouco o senhor vai falar sobre esse trabalho todo desenvolvido. O senhor é natural de onde? Eu sou nascido em Paraibuna, nossa vizinha Paraibuna aqui. Nasci na Santa Casa de Paraibuna, na mão do Dr. Zélio Machado Santiago. É uma das cooperativas mais importantes que nós temos aqui no estado de São Paulo e está aqui na nossa região, é a CEDRAP. CEDRAP é a cooperativa dos... É a Cooperativa de Eletrificação Rural do Alto Paraíba. Eletrificação Rural do Vale do Alto Paraíba. E a CEDRAP, durante muitos anos, foi fundada e durante muitos anos ela foi presidida pelo Sr. Clóvis Mancilha, que é seu pai. Clóvis Faria. Clóvis Faria Barbosa, 32 anos. E depois meu pai faleceu, ficou o Brás por um tempo. Aí o Clovinho está agora já indo para o 3º mandato. Clovinho esteve no nosso programa recentemente aqui, contou um pouco sobre a CEDRAP, né? Sim. Que é realmente essa cooperativa tão importante aqui para a nossa região. Então o senhor é de Paraibuna e sempre viveu em Paraibuna, como é que foi? A sua infância, adolescência, em Paraibuna? Ô Dirceu, eu nasci em Paraibuna, morei até os 13 anos, 12, 13 anos em Paraibuna. Aí eu mudei para São José dos Campos em 1978. Aí ali no São Dimas, na Rua Inconfidência, próxima à matriz de São Dimas. E por ali eu fiquei morando com a minha mãe até eu ir para a Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro. Aí em 1988 eu fui fazer medicina no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, e por lá fiquei por 6 anos, depois fiz a residência médica em São Paulo, no Unicor,
Depois retornei a São José dos Campos em 1997, no Unicor, aqui na Tivoli. E aí desde então estou aqui em São José, faço cardiologia em São José e também em Paraibuna, e atuo também na área de UTI, né? Faço plantões na área de UTI e trabalhei em grande parte dos hospitais aqui de São José dos Campos. Qual é o seu sonho de infância, doutor Zé Cláudio? Rapaz, dois, né? Quase que eu cheguei lá, o Dirceu. Olha, aí vai te lembrar um velho amigo nosso, do Laerte Pindacunha. Eu estudava com o João Carlos, filho dele, que fez medicina e faleceu no 5º para o 6º ano de um câncer na cabeça. Mas o meu primeiro grande sonho era jogar futebol, eu e o João Carlos. E na época o Laerte era presidente de São José. E a gente, o Laerte no São José, a gente queria demais jogar e vamos que vamos. O Laerte e o meu pai nem pensar. Para com isso. Vamos estudar, vamos para o outro lado aí, futebol não. Meu pai não deixou, nem o Laerte. Tá bom. Aí eu falei, João, e aí, João? O João sempre quis ser médico, cardiologista. E eu sempre quis ser médico. Só que eu pensava mais em ortopedia, né, que era mais ligado ao futebol. E aí, como o João falou em cardiologia, eu era meu melhor amigo, não, vamos lá. Aí estudamos, sempre no João Cursino, fizemos um ano de colégio, desse cursinho, né? E o João passou um ano na minha frente, em Campos, lá do Rio de Janeiro. Eu entrei um ano depois do João, eu passei em Volta Redonda, entendeu? Então, os grandes sonhos eram esses, jogador de futebol ou médico. Mas nós ganhamos um grande cardiologista ou o futebol perdeu ali um grande craque? Cara, eu acho que eu tenho muito prazer em fazer medicina e fazer bem feito aqui em São José, em Paraibuna, mas eu acho que o Brasil perdeu um centroavante aí de mão cheia, viu? Poxa vida, tá vendo? Por isso que eu não consegui. E eu conto os meus gols, viu? Tem mais de 1900. O senhor se formou quando? Formei em 1993, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Já saiu, já foi trabalhar? Então, Dirceu, naquela época, não sei se você lembra, tiro de guerra, aquela coisa toda, eu tive que segurar um pouquinho o militar, né, para ir para a faculdade. Quando eu terminei em 93, 94, eu tive que pagar um ano, só que daí eu consegui ir para a aeronáutica, fui para Barbacena, depois fui para o Rio de Janeiro, comecei lá no Hospital da Ilha do Governador, no HFAG, já fiz um ano de cardiologia lá, cumpri, aí fui para São Paulo em 1994, aí 5, 6 e 7 fazer cardiologia. Bom, o senhor falou que não era cardiologia, era o que o senhor queria fazer? A primeira coisa é ortopedia. Ortopedia, né? Tá, o futebol não deu certo, a ortopedia o senhor queria ser, não foi pelo palpite do amigo, né? Mas fez a escolha certa? Fiz. No terceiro ano de medicina, terceiro e quarto entrou a cadeira de cardiologia. Aí eu conheci um professor, o professor André Luiz, lá em Volta Redonda. E eu ia algumas noites acompanhar ele, o outro professor, o doutor André, nos plantões. E aí nasceu a paixão pela cardiologia e pela UTI, que são as minhas duas especialidades. E desde que eu me formei, eu faço cardiologia e UTI, não deixo as duas de jeito nenhum. As duas seguem junto comigo. Acompanhar o professor, que naquela época não tinha uma monitorização tão boa quanto se tem hoje em dia, com tanta estrutura, tanta computação, tanta monitorização, coisa moderna. Naquela época o professor André falava, Zé Cláudio, para você saber se o paciente está bem, rapaz, o paciente tem que estar urinando. Tem que estar urinando. Se ele estiver urinando, olha aquele saquinho ali, estiver cheio de urina, fica tranquilo. Se aquilo ali secar, o rim complicou. Rapaz, aquilo ali começou a me chamar. Eu comecei a gostar de UTI, cardiologia, e foi. Eu sou um apaixonado aí pela cardiologia e pela UTI, pela terapia intensiva, pela aquela coisa de salvar a vida, Dirceu, de estar com a vida ali, de você poder trazer as pessoas, recuperar as pessoas, principalmente nessa pandemia que nós estamos passando aí. Eu não parei um dia, rapaz, nem um dia mesmo, nem fechei o consultório, nem parei de dar plantão. Estou trabalhando todos os dias. E eu passei por coisas muito fortes nessa pandemia e
E isso daí me reforçou mais ainda a gostar do que eu faço. Eu pensei em abrir esse programa aqui e não fiz da forma como eu pensei, né? Mas eu vou dizer agora o que eu tinha pensado. Hoje nós temos aqui, eu falei que nós tínhamos aí o senhor Jarbas Dias Ferreira, que foi um herói de guerra, né? Eu falei, hoje eu tenho outro herói aqui no programa, que é o Dr. José Cláudio, que é um herói, né? Porque hoje ser um enfermeiro, um médico, no momento que nós estamos vivendo, tem que ser o herói, nós temos que reverenciar esses profissionais. Então, desculpa de eu não ter aberto dessa forma, mas hoje o programa está conversando com o herói Dr. José Cláudio Mancilha Barbosa, que tem trabalhado diuturnamente em prol das pessoas. Na verdade, nesse momento de pandemia. Então, parabéns, doutor. Parabéns desse reconhecimento que todos nós temos aí por essa categoria que são grandes profissionais. Isso vindo de você é legal, cara, porque uma vez você me homenageou uma revista e você abriu me chamando de herói, de salvador de vidas. Aquilo foi muito emocionante. E pela amizade que você teve com o pai, com o meu irmão, esse elogio seu que você está falando parece que é o meu pai e meu irmão. A gente tem uma idade muito próxima, mas é uma coisa de carinho mesmo. Eu sinto que isso é carinho. Obrigado, entendeu? Coração mesmo. E o orgulho, e o meu pai, você conheceu aquela figura que ele era, né? E o pai falava, Zé, eu não posso ser médico, eu vou passar fome, rapaz, porque o meu negócio é salvar a vida. Eu sempre quis salvar a vida. Então acho que o pai, muita coisa que ele quis na vida, eu me formando em medicina, atuando em cardiologia, em UTI, eu consegui dar esse presente para ele, entendeu? Então você falando isso é muito bacana, é muito bonito mesmo. É verdadeiro. E eu anunciei no meu Facebook e também no Instagram que eu conversaria hoje no nosso Pense Nisso com o Dr. José Cláudio Mancilha Barbosa. E muita gente escreveu, no meu e-mail principalmente, para perguntar sobre cardiologia para o Dr. José Cláudio. Eu vou perguntar, entendendo aquilo que vocês escreveram, e daqui a pouquinho, nós temos muita conversa aqui, ele vai falar também sobre uma atividade política muito importante que ele tem exercido e vai continuar exercendo aqui para a nossa cidade. Tá certo? Doutor Zé Cláudio, entendendo algumas perguntas aí, o que é doença cardiovascular? Então, a doença cardiovascular, Dirceu, ela pode se manifestar de várias maneiras, né? A hipertensão é uma doença cardiovascular. O acidente vascular cerebral é uma doença cardiovascular, porque ela pode ser causada por uma arritmia, uma fibrilação atrial, que é o coração perder o seu ritmo e soltar coágulo, e esse coágulo ir lá no cérebro entupir uma artériazinha. Também você pode ter uma doença cardiovascular, um infarto, que é uma artéria no coração se obstruir por placas ou coágulo, ou os maus hábitos como cigarro, obesidade, sedentarismo, isso causar placas nas artérias coronárias e o sangue não chegar no músculo do coração. E também as doenças que as pessoas que já nascem, as cardiopatias congênitas, as crianças que já nascem com doenças cardiovasculares já de nascença, uma comunicação interventricular, uma comunicação interatrial, uma doença de Fallot, existem várias. Mas a doença cardiovascular ela é muito ampla. Existem muitas doenças cardiovasculares, as arritmias, o diabetes acaba causando uma doença cardiovascular, também pode ser considerado uma doença cardiovascular. Doutor Zé Cláudio, o José Roberto, que é o nosso ouvinte, ele mandou um e-mail perguntando, o ácido úrico tem a ver com problemas de circulação? Opa, importante, viu, Zé Roberto? O ácido úrico, quando o ácido úrico está alto, para nós homens acima de 8, até 8,5, as mulheres até 6,3, é uma doença chamada hiperuricemia. A hiperuricemia, ela facilita a hipertensão, ela pode causar transtornos renais, e essa doença renal causar hipertensão e também causar doença cardiovascular. Bom, o programa de hoje, conversando com o Dr. José Cláudio, eu convidei para participar aqui, estou muito feliz por ele ter aceito o convite. Vamos falar um pouco de política da cidade, paraibuna, a sua atividade política também. Mas é lógico, eu não vou perder a oportunidade de fazer essas perguntas
sobre cardiologia, já que nós temos aqui um dos mais conceituados cardiologistas do nosso programa, né? Então, segura no próximo bloco, nós vamos continuar perguntando mais sobre cardiologia e daqui a pouquinho vamos falar de política aqui no nosso Pense Nisso. Até já. Muito bem, nós voltamos aqui no nosso Pense Nisso na TIC TV hoje, conversando com o Dr. José Cláudio Mancilha Barbosa, ele que é cardiologista, um homem que é natural da cidade de Paraibuna, já esteve em várias cidades aí atuando, né, no Rio de Janeiro, e há muito tempo está em São José dos Campos, tem a sua clínica e tem desenvolvido um trabalho também em alguns hospitais aqui da cidade, né, Zé? Sim. Ô Dirceu, trabalhei no Unicor por um bom tempo, fui chefe da área de emergência e cardiologia do Unicor, fui diretor do Hospital Municipal aqui de São José dos Campos, da área de clínica médica, do pronto atendimento clínico, né? Naquela época eu era diretor clínico e o Danilo Stanzani, que hoje é o nosso secretário de saúde, era o diretor da ala cirúrgica. Depois o Danilo se tornou diretor técnico, né? Então fiquei um bom tempo lá. No governo Cury eu fui diretor das UPAs, fui diretor do DHE aqui de São José dos Campos por 2 anos. Fiquei 21 anos na Santa Casa de São José dos Campos, que eu tenho um amor enorme pela Santa Casa, tudo que eu conquistei lá dentro, toda a minha história de médico de São José é intimamente relacionada à Santa Casa, ao saudoso Porto. Então fiz um trabalho muito bacana na Santa Casa, saí da Santa Casa, trabalhei no Provisão, na gestão da Meire por 5 anos, fui diretor do Provisão, do UPA Norte, quando o Cury inaugurou o UPA Norte em 2013 até 2017, 16. Depois, Hospital Pio XII, que eu fiquei até esse ano, como diretor médico do Hospital Pio XII, e hoje eu estou na Unimed, no Hospital Dia da Unimed, eu sou o diretor técnico médico do Hospital Dia e pronto atendimento da Unimed aqui de São José dos Campos. Imagina quantas vidas que não passou na mão desse senhor, não? É muita coisa, Dirceu. É muito trabalho, rapaz. Principalmente agora na pandemia, o trabalho dobrou. Óbvio que o cardiologista, Dirceu, ele tem trabalho 24 horas, porque não é só ali o consultório, ou o plantão de emergência, ou o plantão na UTI. Todo dia um paciente me liga, me manda a mensagem, eu tenho costume para aqueles pacientes os mais delicados, que tem uma doença mais séria, eu deixo meu WhatsApp, eu faço contato via WhatsApp com os pacientes. Então o paciente tem dor no peito, hoje mesmo eu estou com um paciente primo meu lá no hospital infartado, entendeu? Então a gente tem que estar 24 horas, porque o paciente pode ter um infarto, pode descompensar uma pressão, tem muito paciente tomando anticoagulante por causa de arritmia, então você tem que ficar medindo a coagulação dele certinho para esse paciente não ter hemorragia. Então é muito trabalho, mas é gratificante, viu? É muito gostoso. Tem que gostar do que faz, né, doutor? Tem que gostar, mas a cardiologia é uma coisa muito bonita, rapaz. As curas na cardiologista, Dirceu, são muito bonitas. A cardiologia, nesses 23 anos que eu tenho de cardiologia, ela se modificou muito. Hoje antigamente os pacientes tinham uma doença de Chagas ou uma cardiopatia dilatada por infarto e a gente não tinha muito o que fazer com esse paciente, ele desenvolvia uma insuficiência cardíaca. Hoje o tratamento evoluiu demais, então existem medicamentos, os beta-bloqueadores, os medicamentos mais modernos, em que você pega um paciente com uma cardiopatia dilatada, que a gente mede a fração de ejeção dele, que numa pessoa normal, Dirceu, é de 60% a 80%, você pega paciente com 13%, 18%, 20%, quer dizer, o coração fraquinho, você medica, passa uma dieta, quando vê esse paciente está lá com 50%, 60%, ele evolui melhorando, diminuindo a dilatação do coração. Existem pacientes em Paraibuna que eu tratei, pessoas conhecidas lá, que estavam com o coração fraquinho, a gente indicou um marca-passo para fortalecer. Hoje o paciente está com 70%. Então isso é muito gostoso de se ver, essa mudança
na vida da pessoa, dá qualidade e tempo de vida para a pessoa. E é uma vitória para o profissional, né? É uma vitória, com certeza. A dona Neide, lá do Alto da Ponte, ela mandou um e-mail, já que o doutor Zé Cláudio vai estar aí, pergunta para ele se o infarto e ataque cardíaco são a mesma coisa e o que é um infarto fulminante. Sim. Ô, dona Neide, o infarto, ele é um nome médico, o ataque cardíaco é um nome popular, leigo, né? São as mesmas coisas. Eles são causados por entupimento da artéria coronária. Nós temos a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. A artéria coronária direita é uma, se ramifica lá embaixo em duas, e a coronária esquerda se ramifica em duas principais. Qualquer uma dessas, direita ou esquerda, que tiver uma placa que obstrua 100%, o sangue não passa, a pessoa tem dor, infarto ou ataque cardíaco. Infarto fulminante é aquele infarto que é dado do lado esquerdo, principalmente no tronco da artéria coronária esquerda ou numa artéria chamada descendente anterior. Quando dá nessas duas artérias, aí a área cardíaca comprometida é muito grande e chama-se infarto fulminante. Bom, além desse trabalho todo que o senhor desenvolveu aqui em São José dos Campos e desenvolve ainda, né? O senhor também teve uma atuação na área de saúde lá em Paraibuna, não teve? Opa, bastante. Eu formei em 93, desde 94 eu venho trabalhando em Paraibuna, depois que eu terminei a cardiologia também. Eu trabalhava no Sindicato Rural de Paraibuna com meu pai, no consultório lá embaixo, onde foi do Dr. Zélio, saudoso Dr. Zélio. Fiz plantão na Santa Casa de Paraibuna até 1998, 99, plantões presenciais. Atualmente, eu coordeno a equipe do UPA lá de Paraibuna ainda, tem uma OS que ganhou a licitação, que faz serviço lá público, né, que toma conta da UPA, e eu sou o coordenador dos médicos. E tenho meu consultório até hoje lá em Paraibuna, trabalhando como cardiologista. Lá em Paraibuna a gente tem que fazer clínica médica, cardiologia, pediatria, faz tudo, né, Dirceu? O prefeito Vitor Miranda, ele esteve aqui e falou muito bem do trabalho que o senhor tem ajudado a desenvolver na saúde lá do município, né? Bacana, e ele tem ajudado muito, viu? O Vitor tem feito um investimento bom lá na saúde, com as limitações de uma cidade pequena, com um orçamento pequeno, mas ele tem feito um bom trabalho. Bom, tem uma outra pergunta também, do Luiz César. O Luiz César é do Jardim das Indústrias. Ele mandou assim: doutor, eu tenho 32 anos e sofro de pressão alta. Tomo captopril 50 miligramas. Hidroclorotiazida? Isso, e anopodilina. Anlodipino. Desculpa. Não é a minha área. Gostaria de saber qual o melhor tipo de alimentação para uma pessoa das minhas condições para reduzir na velhice problemas cardiovasculares. Boa, rapaz. Boa. Hoje em dia isso é importante, viu? Meu amigo, muito verde, muita folha verde, a folha roxa também, verdura, legumes, frutas, caminhada, pelo menos 40 minutos aí por dia, reduzir o sal, reduzir o açúcar, isso é muito importante. Mas o principal é muita verdura e legume, principalmente as folhas, tá? O sal, ele causa hipertensão e o açúcar é um potencial causador aí de diabetes e uma doença que causa muito risco cardiovascular. Óbvio, né? Evitar cigarro, isso também é fundamental. Bom, o Dr. Zé Cláudio, como eu disse, é um conceituado cardiologista, trabalha com vidas e até se emocionou aqui de dizer sobre esse trabalho de cuidar das pessoas, né? Ele tem uma veia política também. Como é que um cardiologista consagrado passou por tantos hospitais, tem tantas atividades, vive com o celular ligado a todo momento para atender os seus pacientes, quer entrar no mundo da política para continuar ajudando pessoas? Claro, mas daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Antes eu não vou perder a oportunidade de que ele responda aqui a pergunta da Célia. A Célia é do bairro Novo Horizonte, ela mandou um e-mail dizendo: doutor, o colesterol e o triglicérides altos podem induzir o infarto? Podem. Opa, importante, Célia. Dirceu, os fatores de risco para um infarto é idade, obesidade, hipertensão,
sexo masculino tem mais doença cardiovascular que mulher, após a menopausa é mais ou menos igual. Tá? Diabetes, colesterol, triglicerídeos, estresse, cigarro, então tudo isso é um conjunto de coisas que levam à formação de placa nas artérias e essa placa vai crescendo até obstruir a artéria e infartar. O colesterol e o triglicerídeos têm papel importantíssimo. Por isso, minha amiga, que é importante de seu manter o colesterol total abaixo de 190. Aí existe aquele LDL e o HDL. O LDL é o mau colesterol. Pessoas não cardíacas, abaixo de 130, tá bom. Para as pessoas cardíacas que já teve infarto, ponte safena, angioplastia, não. Esse LDL ele tem que ser menor que 70 e naqueles de muito alto risco, abaixo de 60 ou até 50, o LDL. O HDL é o bom colesterol, é aquela substância que limpa as artérias. O HDL em todos nós deve ser acima de 50, para a gente ter uma proteção. E o triglicerídeos, ele deve ser abaixo de 150. Então, o colesterol abaixo de 190, o triglicerídeos abaixo de 150, o LDL abaixo de 130 e o HDL acima de 50. Nos cardíacos, o LDL tem que ser entre 50 a 70, pelo menos. E hoje eu estive com o José Carlos de Oliveira, que é presidente do Cicobi Crescem, disse que estaria entrevistando o Dr. José Cláudio. Ele falou, então pergunta para ele o seguinte, José Carlos de Oliveira mandou um abraço para o senhor também. Obrigado. A minha pressão dá em média 13/9. Nesse caso, posso ser considerado hipertenso ou não? Não, Zé Carlos. O Dirceu, a pressão também é uma coisa importante, né? Cada idade a gente tem um nível pressórico aí a se considerar. Nos pacientes idosos, até 15/8 é considerado normal. Nos adultos, até 14/8. 13/9, o 13 dele está bem. O 9 está bem no limite mesmo. Ele não é considerado hipertenso, mas pode ficar já atento que esse 9 aí já chama um pouco a atenção. Bom, e antes de nós entrarmos no assunto da política aqui de nossa cidade, da nossa região, bom, o Covid-19, o que o senhor poderia falar sobre ele? Quais são as recomendações de um cardiologista para esse telespectador que está nos acompanhando aí, doutor? Dirceu, a gente está enfrentando aí um drama, né? Hoje mesmo, uma pessoa da imprensa muito conhecida, da área de esporte, faleceu de 45 anos de idade. E o que a gente tem enfrentado é uma pandemia muito grave, em que esse coronavírus é um vírus que ele é uma doença que ainda muito nova, as pessoas não têm muito conhecimento, mas ele não é aquele, como foi pensado, que ele agredia somente o pulmão, não. Ele pode precipitar um infarto, porque o grande problema do coronavírus é a reação inflamatória muito grande que ele causa. Ele causa uma reação inflamatória muito grande no organismo, ele tem tendência a causar trombose, formar trombos, e esses trombos causar problemas à distância. Ele pode atuar no cérebro, causando uma encefalite necrotizante, causando até o AVC. Ele pode atuar no coração, causando infarto. No pulmão, ele causa uma resposta inflamatória enorme, pode causar até embolia pulmonar. Existem relatos de alterações intestinais com isquemia mesentérica. Então, é uma doença multifatorial, muito agressiva, com uma transmissão muito fácil. Esse é que é o grande problema do Covid-19, a transmissão. Uma pessoa infecta assim com uma facilidade enorme. Os modos de transmissão, na minha opinião e pela minha prática, são as gotículas, são as secreções por tosse, por espirro, os aerossóis quando está no hospital gerando aerossóis. Eu acho muito difícil o assintomático transmitir e não acredito que o assintomático transmita, só mesmo o doente, e sintomático pela tosse, pelo espirro, pelo catarro, pela secreção, entendeu? Graças a Deus, pelo menos é uma doença também que tem um índice de mortalidade não alto. Pegando São José dos Campos, hoje está com 6.424 casos, 192 mortes. Óbvio, queríamos que não tivesse nenhuma,
mas a mortalidade não é tão alta para essa doença. Predominam-se os casos mais leves, cerca de 90% dos casos são leves. As pessoas com comorbidade, idoso, fumante, obeso, hipertenso, diabético e cardíaco, são os que complicam mais, têm propensão a complicar mais, né, apresentam as maiores complicações. E aqui em São José ela está no momento aí, na minha opinião, no platô. Ela chegou no pico, agora está no platô. Ela tem tido, pelo menos onde eu trabalho, um número de atendimento grande, predomínio de pessoas com a forma mais leve. Estamos tendo bastante internação, bastante casos positivos. No hospital que eu trabalho, a UTI fica em torno de 70%, 80%, não chegou a 100%, nos hospitais que eu trabalho, Hospital Pio XII e Unimed. Mas eu acho que a gente está vencendo a doença sim, viu, Dirceu? Eu acho que a gente conseguiu o uso da máscara, o uso do álcool gel, o distanciamento, apesar de ainda ter uma parte da população resistente, mas a grande maioria eu acho que acatou a ideia sim. E a gente precisa da vacina, que é a única forma definitivo mesmo de controlar a doença. Tem que ter a vacina. Existem várias vacinas aí, a alemã, a russa, a inglesa, a chinesa. Está andando bem. Eu sou otimista. Eu acho que até dezembro, janeiro, a gente já deve estar vacinando a população, se Deus quiser. Deus quiser. Palavras do cardiologista, Dr. José Cláudio, aqui no nosso Pense Nisso. Nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos a falar com o Dr. José Cláudio, que é um homem muito assediado pela política aqui da cidade e da região. Por quê? Já, aqui no Pense Nisso. Muito bem, voltamos aqui no nosso Pense Nisso na TIC TV, hoje conversando com o Dr. José Cláudio Mancilha Barbosa, ele que é cardiologista, você o conhece, cardiologista em São José dos Campos há muitos anos, né? Também na cidade de Paraibuna, e dando uma aula aqui de medicina para você que está nos acompanhando, para nós todos aí, falou agora há pouco no bloco anterior sobre Covid-19, que ele acredita, tomara, né, que até dezembro nós tenhamos aí uma situação melhor. Bom, doutor Zé Cláudio, vamos falar um pouco de política aqui no nosso programa. O senhor é um homem muito assediado aí pelos partidos políticos, o querem como candidato a prefeito, deputado, vereador, né? Depois o senhor também gosta um pouco de discutir política, né? É a veia política da família, né? O meu pai, vereador, presidente da Câmara de Paraibuna por várias vezes. O Clovinho, vereador, presidente da Câmara de Paraibuna. Tinha como, né? Além do que eu gosto de participar da política da cidade e poder ajudar, porque eu acho que a política, sendo bem feita, da maneira correta, ela pode trazer coisas muito boas para a saúde também. É importante ter alguém da saúde na política para trazer coisas boas para a saúde. Hospitais como o Pio XII, por exemplo, que trabalha com câncer, precisa ter um apoio da política, ter um apoio do poder público para continuar o seu trabalho. Lá são atendidas 3.600 consultas por mês, são feitas 1.400 quimioterapias por mês, e isso não é barato. Então precisava, eu acho que ter alguém na cidade, né, preocupado com isso e trabalhando nessa área no poder público. O governo do estado ajuda o Pio XII? O contrato do Pio XII, ele presta serviço na área de oncologia para a Prefeitura de São José dos Campos. O Estado não, o Estado é a Santa Casa de São José dos Campos. Mas deputados sim, trazem sim, recursos? Traz sim. A irmã, a nossa diretora-geral, que é a irmã Irene, ela tem ido algumas vezes a Brasília, a São Paulo, e os deputados nesse mandato, aí, tanto federal quanto estadual, têm dado uma ajuda muito boa, Dirceu, muito boa. Deputados daqui da cidade ou de fora? Da cidade e de fora também. De fora também. Inclusive deputados jovens, alguns jovens, primeiro mandato aí em Brasília, têm feito um trabalho muito bacana. Bacana, porque a gente tem feito muita crítica aqui no nosso programa em relação àqueles deputados que são trazidos aqui por formadores de opinião e levam votos da cidade e depois
se elege e desaparece, né? Sim. Outro dia nós discutimos aqui no programa com a votação que obteve aqui na cidade, Leci Brandão, Alexandre Frota, o Mamãe Falei, quanto esse povo todo aí, Orlando Silva. Esse povo aí não ajudou, não. Não ajuda, Esse né? não. Então, quando nós temos aqui a eleição para deputado estadual e federal, e é uma vergonha para o Vale do Paraíba, nós temos aí um deputado federal, né? Um federal dois, e um estadual. Um chegou aqui agora. É um deputado federal, que é o Eduardo Cury, né? E um estadual. E dois estaduais. Estadual, né? A Que Letícia. A Letícia e o Vitor. Isso. Né? São dois. É muito pouco para uma região que tem mais de 3 milhões de habitantes, né? Muito pouco. Doutor? Muito pouco. Eu disputei a eleição passada, 2018, como candidato a deputado federal pelo PV. Obtive quase 12 mil votos, 11.891 votos, quase 12 mil votos. Aqui em São José, 6.302 votos. Paraibuna, quase 4 mil votos, mas tive quase 12 mil votos. E a gente vê um Alexandre Frota vir aqui ter quantidade de votos que ele teve, não é daqui e não fez nada pela cidade. Pois é, então esses votos para Alexandre Frota e esses outros que nós citamos aqui, os tiririca da vida, É uma pena. elegeriam 3, 4 deputados estaduais na cidade, federais, que poderiam trazer mais recursos para o Pio XII, para a Santa Casa e para as outras entidades. Então, quando se reclama que nós não temos, falta muita coisa na segurança, saúde e tal, a culpa é nossa mesmo. A culpa é nossa. Né, do eleitor. Com certeza. Né? Infelizmente. Porque para quem já passou pela Assembleia Legislativa sabe que sai uma carreta de benefícios lá para Ribeirão Preto, Santos, Araraquara, Presidente Prudente, e vem um Fusca para o Vale do Paraíba. Por quê? Porque não tem quem brigue, não é verdade? Não tem, infelizmente. É muita representatividade nossa com um federal e 2 estaduais é praticamente nada, é muito pouco. Muito pouco. Então, nós temos aqui o GAC, que sempre precisa, né, faz um trabalho excepcional. Fantástico. O Pio XII, a Santa Casa, Antoninho da Rocha Marmo, enfim, as entidades aqui que fazem esse atendimento de saúde precisam do apoio do Estado e da Federação. Sim. Mas se você não tiver alguém gritando para lá... Nas cidades pequenas, Paraibuna, Jambeiro, não só a questão de saúde, a questão da própria mobilidade. Agora, com essa crise econômica, de emprego dessa região, de geração de emprego, geração de renda para essa população toda, para quem que eles vão recorrer? Não tem um representante, tem um em Brasília, é muito pouco. O senhor lembrou bem, as cidades do Vale Histórico que estão lá, à mercê de quem, né? Mercê de quem? Então, falta, sim, um apoio político para essa cidade, para aqueles prefeitos, né? Mas depende do deputado estadual, deputado federal que nós não temos. Então, o doutor Zé Grotto, se foi candidato a deputado federal, fez 12 mil votos, né? Sim. Se houvesse a conscientização do eleitor, e se não tivéssemos aí esses formadores de opinião trazendo pessoas de fora, o senhor poderia ter feito aí 30, 40 mil votos, seria um deputado. Seria deputado. Seria mais um para nós cobrarmos lá, para trazer recursos aqui para a nossa região, na área da saúde, na área da segurança. Sim. Não é verdade? Então tem que mudar esse conceito também, doutor. Quando a gente está envolvido num trabalho, numa obra social como é a do Hospital Pio XII e também na área de saúde de Paraibuna, que a gente vê a importância de um parlamentar trazer verba para a região, principalmente para essa área de saúde que eu estou falando, mas sem contar em cidades pequenas, transporte, educação, geração de emprego. As cidades menores, principalmente lá do Vale Histórico e aqui as cidades da nossa região, como que a gente vê o número de empregos que foram perdidos aqui na nossa região metropolitana e agora, quem que vai dar um alento para esse pessoal, quem que vai trazer incentivos para cá, ou trazer indústrias, trazer emprego, geração de renda. Então, falta esse parlamentar para dar esse apoio, de verdade. Bom, na sua cidade, Paraibuna, o senhor foi chamado já em algum momento para disputar um cargo público lá? Já lá e aqui, né? Lá, né, agora o pessoal queria... muitas pessoas me convidaram para ser candidato a prefeito nessa eleição agora de 2020, mas falei, gente, não tem como. Eu sou nascido em Paraibuna, mas tenho sangue joseense também, não tem como. Estou intimamente envolvido com São José dos Campos, com o meu trabalho nos hospitais, com toda a minha história na saúde de São José dos Campos.
e com o trabalho político que eu venho desenvolvendo desde 2012 também, que eu disputei 2 eleições de vereador aqui em São José dos Campos. Então eu criei um grupo, nós temos um grupo político, um grupo de amigos, de apoiadores, de pessoas que se entusiasmam com o trabalho e que a gente quer fazer mais aqui por São José. Então não tinha como, eu tinha que optar ou por Paraibuna ou por São José. Mas eu estou muito relacionado, muito enraizado na política de São José dos Campos. Então eu optei pela pré-candidatura a vereador em São José dos Campos. E nas eleições que o senhor saiu, o senhor foi muito bem votado. Fui candidato em 2012 pelo PSB, tive 2.684 votos, quase 2.700 votos. Fiquei como segundo suplente, assumi por 10 vezes naquele mandato 2012-2016, fui 8 ou 10 vezes na Câmara que eu assumi. Depois, em 2016, eu disputei no DEM, no grupo do Dr. Roniel, tive 3.674, 84, quase 3.700 votos. Só que o DEM não fez o quociente, fez 15.550, né? Precisava ter feito 16 mil votos, aí ficamos fora de tudo. Mas foram 2 votações que dão... É bacana ter essa votação, dá um orgulho, porque eu tenho hoje um grupo forte, tenho amigos, sei que eu tenho voto, posso não ter tido sorte ainda de ter o partido ter feito um quociente para me eleger. Essa sorte eu não tive, mas eu fui muito bem votado, o meu trabalho foi reconhecido, e isso é muito bacana. Eu posso não ter tido um mandato, né? Mas eu fui um vereador sem mandato, com certeza, que eu continuei trabalhando pela saúde, eu continuei fazendo as minhas ações na saúde, fazendo todo o meu trabalho, me envolvendo nas regiões que eu trabalho. Eu tenho um grupo muito bom na região sul, Colonial, Imperial, Dom Pedro, na região leste também, com o grupo lá da Vila Industrial, um grupo lá do Jardim Uirá, do Putim, da Zona Norte todinha, a gente tem um grupo. Então a gente tem feito um trabalho com esses grupos nessas áreas, na área de saúde, na área de apoio, entendeu? Então a gente não fica só no ano da eleição, a gente visita essas regiões durante os 4 anos e mantém esse grupo de amigos que nós temos, um grupo de WhatsApp muito bom, que é o pessoal que me apoia, que me faz ter essa votação tão boa. Eu não tive um mandato, mas eu tive uma votação muito, muito gratificante. Nós conhecemos alguns amigos que fazem parte desse grupo que o doutor está falando, né? E um deles me disse que o doutor é muito correto. O Zé Cláudio é muito correto, que não abandona os amigos. Porque normalmente terminou uma eleição, o candidato dá as costas e vamos conversar daqui 4 anos, né? O doutor Zé Cláudio é diferenciado, ele mantém o grupo, mantém os amigos, e isso é muito importante, porque chega num momento desse aqui, o senhor tem ali o teu grupo. Sim. Ao seu redor. Sim. Não é? Mas existe uma pessoa aqui, o Anderson, que é do PSDB, é um grande amigo meu, que por ele eu já seria vereador, que na eleição passada eu estava no PSB, mas teve um problema grande no PSB com o ex-deputado Flavinho, eu acabei saindo e indo para o DEM. Se eu ficasse no PSB, hoje eu era vereador, com a minha votação dava, que o PSB coligou com o PSDB, eu estaria eleito. O Anderson me chamou de novo, deu mais uma chance para mim. No PSDB eu aceitei ser pré-candidato pelo PSDB, ele está com um grupo muito bom. Então hoje o senhor é pré-candidato do PSDB? PSDB, grupo do prefeito Felício, que tem feito um trabalho fantástico aqui na cidade, na área de saúde, na área de obras, de vias públicas, de mobilidade, um trabalho fantástico, aprovado por 70%, 80% da população. Então eu fui convidado pelo Anderson e fui aprovado pelo partido, que no PSDB tem que passar pelo diretório, tem que passar por todo o grupo, né? Todos me aprovaram, meu nome foi aprovado, graças a Deus. Hoje eu estou muito bem, estou muito contente no PSDB. E o grupo faz a diferença nesse momento em razão dessa pandemia, né? Sim. Porque quem não tem grupo nesse momento agora vai ficar sozinho na beira da estrada, né, doutor? Complicado, ainda mais que uma campanha que, pelo jeito, eu não sei, existe a eleição tradicional, né, do Santinho, de ir em feira, agora parece uma eleição que vai ser mais digital, mais de rede social, vai ser uma eleição totalmente diferente. E isso daí, para quem já está envolvido, já tem um trabalho grande,
fica mais fácil, né, de ser lembrado. Muito bem, o programa de hoje conversando com o Dr. José Cláudio Mancilha Barbosa, cardiologista, pré-candidato a vereador do PSDB, aqui na TINC TV. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho voltamos para o quarto e último bloco conversando com o Dr. José Cláudio. Até já. Muito bem, nós voltamos aqui para o quarto e último bloco do nosso Pense Nisso, hoje recebendo aí uma figura importante aqui na nossa cidade, na nossa região, o Dr. José Cláudio Mancilha Barbosa, que já nos falou sobre cardiologia, já respondeu aí a pergunta de alguns telespectadores, e terceiro bloco falando sobre a política da cidade, ele que é um homem muito cobiçado aí por vários partidos e agora definiu que vai sair candidato, ele é pré-candidato a vereador pelo PSDB. Bom, então, doutor Zé Cláudio, sendo eleito vereador, quais são suas propostas para São José dos Campos? Sim, só ressaltar aos nossos espectadores, os seus espectadores, meus pacientes, é que eu não vou deixar de ser médico. O pessoal confunde muito. O doutor Zé Cláudio vai se eleger, vai deixar de ser médico. Não. Um exemplo, o vereador Elton, que é um bom vereador, um ótimo médico, vou continuar exercendo a minha medicina. Mas eu tenho algumas pretensões em São José dos Campos, na área de saúde, dar um apoio muito importante para o hospital, principalmente para os hospitais filantrópicos, Santa Casa, Hospital Pio XII. Na área social, Dirceu, eu acho muito importante aqui em São José, um trabalho que eu fiz quando eu fui diretor do DHE, resgatar aquele serviço com uma enfermeira, um assistente social, um médico, dando um trabalho e um apoio para o drogado. Tentar criar um hospital ou uma rede de tratamento de São José dos Campos para dar apoio ao drogado. Quando eu fui diretor do DHE, nós tínhamos uma Kombi que saía na rua, tentando, se a gente tentasse 10 em um, nós resgatássemos, era uma família que estava salva e livre da droga. Então esse é um trabalho que eu quero desempenhar em São José dos Campos. Também eu vejo hoje lá no Urbanova saindo um hospital e um centro de tratamento do autismo. Também é uma área que eu quero trabalhar e incentivar bastante aqui em São José dos Campos. Eu acho também que nós vamos entrar agora numa época em que o vereador vai ter que ter um olhar muito importante para a geração de renda, porque nós vamos passar por uma crise financeira muito grande. Eu acho que São José dos Campos tem que pensar nisso, nós vamos ter que pensar como que esse jovem, como que as pessoas vão resgatar a sua renda, resgatar o seu emprego. Uma coisa que eu penso muito, é uma coisa que, assim, uma ideia, mas como vereador, a gente levando isso para o prefeito, conversando com a população, eu acho uma pena São José dos Campos não ter um aeroporto. O pessoal, mas é muito próximo a São Paulo. Poxa, mas nós temos a nossa região aqui, quase 2 milhões de pessoas na região do Vale do Paraíba, e para se pegar um avião tem que ir a São Paulo. Então eu acho que São José dos Campos merece um aeroporto, é uma área que eu quero trabalhar, quero conversar com o prefeito, dar ideia, tentar desenvolver isso daí, e sem contar, a gente está falando em emprego, em geração de renda, eu acho que vai trazer muito emprego para a região. A gente vê também nas regiões que eu visito, principalmente região sul, a questão da segurança, Dirceu. Eu acho que precisa trabalhar um pouco mais essa questão da segurança. E a população dessas regiões, Imperial, Colonial, Dom Pedro, Cruzeiro do Sul, Campo dos Alemães, eles pedem para a gente muita atenção nisso daí e ter bases policiais em algumas regiões da cidade. Então essa é uma área também que eu quero trabalhar, que eu vejo que é uma área em São José que se dá para trabalhar mais e não muito bem lembrada. A cidade é muito bonita, muito limpa, industrializada, mas eu acho que dá para olhar melhor a questão da segurança. Então, e outra coisa, se cercar de pessoas que possam estar me ajudando no meu mandato de vereador, porque o vereador, ele não tem o seu mandato sozinho, nem o seu gabinete sozinho. Ele tem que ter um assessor jurídico, um assessor direto bom, que possa estar me ajudando e a gente fazer projetos, elaborar projetos aí para a cidade, leis, e estar apoiando o prefeito. A gente ser um braço direito para ajudar São José a cada vez crescer mais.
São propostas interessantes, propostas boas, mas, como eu disse a princípio, não deixarei de ser o cardiologista que sou. Não tem como, né? Aí tá no sangue, né? As sessões de Câmara são terças e quintas à noite. Eu sei que o vereador tem uma agenda grande, mas dá para a gente continuar trabalhando, atendendo consulta. Os meus plantões de sexta-feira não serão afetados, nem o plantão de domingo. Continuarei fazendo a minha UTI. E eu acho que o principal, uma coisa que eu queria mudar muito na política, o Dirceu, é mudar um pouco a visão do político. Normalmente a pessoa entra na política para ganhar dinheiro. Não é isso. Eu entro na política mesmo para tentar fazer alguma coisa diferente mesmo, tentar deixar uma marca. Para muitos virou uma profissão, né? Porque tem vereador aí com 30 anos de mandato. 32, é muita coisa. Muita coisa, né? Então está na hora de dar uma oxigenada mesmo e trazer novas ideias aí. Vamos conhecer um pouquinho melhor o Dr. Zé Cláudio. Dr. Zé Cláudio, o que São José dos Campos representa para o senhor? Rapaz, representa a minha vida toda, representa a chance de crescer, de criar meus filhos, tudo eu consegui aqui, né? Eu tenho um carinho enorme por Paraibuna, que eu nasci lá, mas tudo que eu tenho eu consegui trabalhando nessa cidade e com todas as oportunidades. Eu fui diretor dos 5 maiores hospitais da cidade e tudo isso foi me oferecido aqui em São José. O senhor é um homem religioso? Sou. O seu time do coração? Aí, Corinthians. Tinha que ser. Bom, como cardiologista, indiscutivelmente é um dos maiores aí. Mas e na cozinha, como é que é o Dr. Zé Cláudio? Rapaz, olha, em casa eu faço um café maravilhoso. Meu café é fantástico. Faço um café muito bom. Mas só. E sempre assim, eu sou democrático. Esse final de semana a gente viajou, eu falei para a esposa e para os filhos, vocês fazem e eu lavo. Então eu lavo muito bem. O senhor gosta de viajar? Adoro, amo viajar. Uma viagem marcante na sua vida? Rapaz, foi o sonho de levar as crianças para Orlando, para eles conhecerem Orlando há 9 anos atrás. Uma perguntinha incabível, mas tem que perguntar, né? Qual a importância da família na sua vida? Tudo. Minha esposa e meus filhos são tudo para mim, em primeiro lugar. Meu pai, minha mãe, que já foram, meus irmãos. Família é tudo. Deus, Jesus, a minha religião, a fé que eu tenho em Deus, que eu sou uma ferramenta na mão dele, mas a minha família, o respeito que eu tenho pela minha esposa e pelos meus 3 filhos, Claudinha, Graziela e o Mateus, é tudo. Tem algum lugar do mundo que o senhor gostaria de conhecer? Olha, de dentro do que você falou da viagem inesquecível, Portugal também, viu, foi um lugar que eu conheci, que o meu pai queria muito lá, que a gente ainda tem parente lá, mas eu tenho uma vontade muito grande de conhecer a Alemanha, a Inglaterra e o Vaticano, na Itália. José Cláudio, o senhor tem algum ídolo? Meu pai, né? Não tem como, né? Meu pai, para mim, foi tudo, meu ídolo. Ele só não sabia jogar bola, mas foi meu grande... Assim, dentro da política, uma pessoa que eu respeito demais é o Emanuel. É o meu ídolo na política. No futebol, o Sócrates. Eu era ídolo, gostava muito dele. Na medicina, Zerbini, Dr. Zerbini foi um exemplo para mim. Mas o meu ídolo, meu herói mesmo, meu pai. E sem ser o seu Clóvis, o seu pai, pessoas marcantes na sua vida? Dr. Zerbini, uma pessoa fantástica, deixou um legado na medicina aí fantástico. O Emanuel Fernandes, aqui em São José, ensinou como fazer política com honestidade e era uma administração perfeita. João Carlos, meu amigo de infância, filho do seu Lar de Pinho da Cunha, que foi deputado, vereador. Tancredo Neves, rapaz, naquela derrubada da ditadura, foi uma pessoa que me marcou muito na vida. Ayrton Senna é uma pessoa que me emociona até hoje, um grande ídolo também, né, pelo seu exemplo de vida, de simplicidade. São as pessoas assim, que mais me marcaram mesmo.
e que eu tenho gratidão. Alguns professores, Dr. André, que me incentivou na cardiologia, o amigo Dr. Tavares, que me deu a oportunidade de vir para São José dos Campos, também o Porto, que me abriu a porta da Santa Casa em 1998, minha mãe, que está no céu, que você chama de José Cláudio Mancilha, ela está lá em cima te agradecendo, que ela tinha orgulho de eu usar o Mancilha, e eu falo muito Barbosa por causa do pai, entendeu? Clovinho, também meu irmão, que é uma pessoa muito importante para mim, que depois que o pai morreu, o Clovinho assumiu aquela lacuna ali do pai, né? E, ó, Dirceu, as pessoas e o grupo que me acompanha na política, resumindo pelo Dario, que é uma pessoa que me acompanha sempre, aquelas 80 pessoas do meu grupo lá, rapaz, são as pessoas que acreditaram em mim, entendeu? Acreditaram mesmo, botaram fé. Eu sou muito grato a eles, entendeu? Não por ter, se eu for eleito, não é isso, cara. A questão é o carinho que eles têm por mim. Então, resumo tudo nisso, nesse amigo Dario, né, no seu Nicolau, que é um senhor também da campanha. Então, eu queria agradecer eles a confiança que eles têm em mim. Uma resposta que eu acho que eu vou acertar. Se o senhor tivesse que deixar São José dos Campos, qual a cidade que o senhor escolheria para morar? Rapaz, aí você pegou, porque São José, eu me completo muito em São José, eu gosto demais. Eu gosto de correr lá no Urbanova, eu corro 3 vezes por semana, eu gosto de andar na Anchieta, eu gosto de passar perto do João Cursino, lembrar da minha infância no João Cursino, eu gosto de ir à Catedral de São Dimas. Pô, rapaz, eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por São José dos Campos. Mas Paraibuna, Paraibuna, né? Acertei. É a minha Paraibuna, né? Doutor, as 2 últimas perguntas. O senhor trocaria uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado? Nesses 5 minutos do seu passado, o senhor estaria onde, com quem, fazendo o quê? Eu estaria, com certeza, meu pai com a minha mãe na fazenda, na época minha de infância. Eu fui criado lá, entendeu? Com medo da quaresma, com todas aquelas coisas que a gente tinha medo de criança, mas estaria com meu pai, com a minha mãe. Se Deus me desse 5 minutos, 1 minuto com eles, já estaria bom. E uma grande saudade. Pai e mãe, né? Não tem como, né, cara? Não tem como, né, Dirceu? Pai e mãe é demais, né? É uma coisa enorme, né? Assim, um respeito por eles, a admiração por eles. Nossa, cada passagem com meu pai, quando o Papa João Paulo esteve aqui em São José, lá no CTA, Papa João Paulo II, CTA tudo fechado, acho que não sei se era o Bevilacqua ou o Robson, o prefeito na época, o pai me levou, eu deslarguei da mão do pai, saí correndo atrás do carro, quase peguei na mão do Papa. Aí o pai, mas moleque louco, que isso? Então a saudade dos dois é muito grande. E do meu e um amigo, só que eu falei do João Carlos, mas um amigo também, eu acho que você conheceu o Neto, o Jarrão, que jogava no tênis clube, que participou desde 2012 das minhas campanhas também, e eu conheci o Neto em 1982, o João Cursino, e a gente, até a data do falecimento dele, não podia deixar o Neto passar batido aqui também, junto com o João Carlos. Foi as pessoas aí, a saudade do Neto também é enorme. Isso me fez lembrar da visita do Papa, né, que foi com o Joaquim Bevilacqua, que era prefeito, e o meu amigo, né, o radialista Edson Fonseca, ele estava cobrindo pela Rádio Clube, e ele correu atrás do Papa móvel. Seu Papa, seu Papa! É assim, né? Seu Papa, seu Papa. Doutor Zé Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi muito bom ouvi-lo. Volte mais vezes. Estamos torcendo para o seu êxito nessa eleição. Tá? E muitas felicidades. O senhor enriqueceu aqui o nosso Pense Nisso. Doutor Zé Cláudio, ele é o cara da cidade. É uma pessoa que tem a cara de São José dos Campos. Por isso foi homenageado, como ele disse no primeiro bloco, aqui em São José. Então, esse cara da cidade é o cara de todos nós aí. Obrigado, doutor. Eu só tenho que te agradecer, Dirceu, e a gente trabalha tanto que a gente tem pouco tempo para lembrar dos amigos, mas assim, às vezes que eu lembro de você com carinho, viu, Dirceu? Pela gratidão que eu tenho por você, pela amizade que você teve com meu pai, com meu irmão, por tudo que você representa pro meu irmão, que ele te adora, ele te acha um cara, ele te acha o cara.
Então, obrigado por tudo, desculpa algumas falhas, e você é um cara que mora aqui, viu? Porque você me traz a lembrança de duas pessoas que eu amo muito. Muito obrigado. E eu não podia encerrar o programa sem mandar um recado do Laurinho, Laurinho lá de Paraibuna, que disse, olha, avisa o Dr. Zé Cláudio que eu estarei em São José para ajudá-lo na campanha. Ah, com certeza. Pelo menos barulho ele vai fazer. Com certeza, com ele. Obrigado, Dr. Zé Cláudio. E com o Dr. Zé Cláudio, nós vamos encerrando mais um Pense Nisso aqui na TIC TV. Muito obrigado pela sua audiência. E amanhã, às 10 da noite, estaremos de volta aqui com mais um assunto, mais um entrevistado muito especial. Muito obrigado e até lá.